Recentemente eu descobri que você pode induzir reações químicas com a passagem de corrente elétrica. Esse ramo da química é conhecido como eletroquímica e isso me fascinou. E por que não tentar em casa, eu pensei. Então eu pensei no sal mais fácil de se encontrar e o que tinha na minha casa. Só tinha dois, na verdade, o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio. Mas como o bicarbonato é um sal ácido, isso não ia funcionar muito bem, ia formar ácido carbônico. Então eu pensei, o que será que acontece se você fazer esse processo, a eletrólise, no cloreto de sódio? Há duas formas de fazer isso. Com cloreto de sódio fundido, o que é um pouquinho difícil de você conseguir fazer em casa, ou você pode fazer numa solução aquosa de cloreto de sódio. E aí eu pensei, nossa, uma solução aquosa de cloreto de sódio. É só colocar sal de cozinha na água, tacar a corrente elétrica nele e a gente vai ter alguma coisa. Que coisa é essa? Soda cáustica. Sim, esse processo é utilizado para a produção de hidróxido de sódio, que é a base mais forte do universo. Então eu pensei, que tal fazer isso em casa? Vai ser muito divertido. E realmente foi, até agora pelo menos. Eu fui juntando dinheiro para comprar todos os processos necessários, a maioria inúteis, que eu poderia substituir por utensílios domésticos, mas começando um tour pelo meu aparato super científico, temos aqui um Erlenmeyer de vidro. Não tem muito o que dizer sobre ele mede os ml. Eu não coloquei a solução exatamente em 500 ml como deveria, porque eu fui meio burro e utilizei como parâmetro de solubilidade do sal os índices para CNTPs. Mas eu não estou na CNTPs, eu estou no Ceará. E isso deve ter afetado na quantidade necessária de sal para saturar 500 ml de água. Pelos meus cálculos, iria ser 180 gramas, já que são 36 gramas por 100 ml de água na CNTPs. Multipliquei por 5, porque são 500 ml, deu 180 gramas. Mas como eu sou burro, nada é fácil na prática e de alguma forma isso deu errado e eu tive que tirar sal e adicionar água. Mas está tudo bem agora. Eu utilizei dois eletrodos de grafite para transportar os elétrons da bateria até a solução. Por que eu usei grafite? Porque se eu usasse fios de cobre, eu faria alguns sais de cobre indesejados que poderiam contaminar a reação. E se eu usasse ferro ou qualquer outro metal, eu faria sais desse ferro. Coisa que eu não queria fazer, então eu utilizei grafite, que é um material que fica inerte nessa reação. Ele só acaba soltando um pouquinho de escamas, de acordo com alguns vídeos que eu vi, depois que ele começa a ser corroído pela soda cáustica. Então, isso eu vou ter que ter cuidado e depois filtrar, para não ficar tão contaminada de grafite. Também comprei uns fios bem específicos com conexões jacaré de um lado e conexões clipes para bateria 9V de outro, para que eu possa transportar de fato os elétrons da bateria até a reação e vice-versa, por meio do grafite. Não consegui conectar esses jacarezinhos diretamente no grafite, porque essas desgraças estavam se soltando com uma força estratosférica e o grafite estava acabando afundado na solução, e não foi divertido o processo de retirar ele com uma colher de chá depois. Então, minha mente super perspicaz arranjou a solução de envolver um pouquinho de arame em torno do grafite e conectar o jacaré. Eu acho que isso vai funcionar, apesar de que esse arame provavelmente foi fabricado na Segunda Guerra Mundial, porque ele está extremamente corroído, mas mesmo assim eu acho que vai transmitir a eletricidade entre o fio e o grafite. Então tá tudo bem quanto a isso. E assim como minha professora de química e todos os sites na internet sobre hidróxido de sódio falaram, tenha cuidado, porque ele é extremamente corrosivo, como eu falei, é a base mais forte do mundo. Em contato com suas mãos pode ocasionar queimaduras do segundo grau, que não são tão divertidas. E em contato com seus olhos podem lhe cegar, o que também não é muito divertido. Então, para evitar essas duas coisas, eu utilizei respectivamente luvas de nitrilo, que vão me proteger, pelo menos a pele da mão vai ser protegida. E esses óculos extremamente B10 estilosos de borosilicato, que eu vou colocar na frente dos meus óculos. Cara, eu fico muito parecendo o químico do mal com isso. Fica muito da hora, velho. Essas luvas de nitrilo muito provavelmente estariam em melhores mãos se elas estivessem com cientistas tentando descobrir a cura do câncer em um laboratório ou um cirurgião tentando salvar o coração de seu paciente, mas elas acabaram parando nas minhas mãos. O universo é injusto mesmo. E a fonte de eletricidade que eu vou usar para fazer essa reação é uma bateria de 9V, carregada por um carregador de bateria de 9V, o que é uma informação totalmente pleonásmica e não deveria ser mencionada. Mas o que importa é que essa é a forma mais segura de fazer a reação. Profissionais poderiam fazer conectando da tomada, mas eu não aconselho você a fazer isso, porque se você encostar na água, é morte na certa. Eu prefiro fazer na bateria porque ao menos há uma camada de segurança. Se eu encostar na água, eu não vou morrer. Eu posso até queimar minha mão se eu fizer isso sem luvas, mas eu não vou morrer eletrocutado, o que é bem divertido. Então a hora de fazer essa linda reação está se aproximando.
Mas agora vamos explicar por cima, assim, uma visão da química inorgânica, como esse processo ocorre. Agora vamos ter em mente todos os íons que fazem parte dessa reação. Provenientes do cloreto de sódio, nós temos o ânion cloreto e o cátion sódio. E provenientes da água, quando ela sofre eletrólise, a gente tem o famoso cátion de hidrogênio, que forma os ácidos, e a gente tem o ânion da hidroxila, que forma as bases. Para a gente fazer nossa linda soda cáustica, a gente vai precisar que cátions de sódio e ânions de hidroxila formem associações iônicas. Para isso, a gente tem que eliminar da equação os ânions de cloro e os cátions de hidrogênio. Como isso acontece? Primeiro, os elétrons serão captados no ânodo e enviados para o cátodo, o que vai atrair o cloreto e a hidroxila para o ânodo, porque esses íons têm elétrons demais e querem perder. Como no ânodo os elétrons serão captados, a hidroxila e o cloreto vão parar lá. Mas como o cloro tem maior prioridade para perder elétrons, ele vai perder primeiro do que a hidroxila. Quando isso acontecer, os átomos de cloro vão poder fazer uma ligação molecular, porque eles já perderam sua característica iônica, eles perderam o elétron extra, e agora eles podem fazer sua ligação molecular e se transformar em gás cloro. Isso vai se transformar em bolinhas de gás lá na prática. A gente vai ver essas bolinhas aparecendo do nada no meio da água e eu tenho que deixar elas ir para o espaço. Enquanto isso, o cátodo vai atrair os hidrogênios cátions, por isso que o nome é cátodo, e vai atrair também os cátions de sódio. Como a prioridade para ganhar elétrons dessa vez é do hidrogênio, o hidrogênio vai ganhar primeiro que o sódio e ele vai formar a mesma coisa, ele vai formar hidrogênio gasoso, porque agora ele pode fazer isso. Agora ele perdeu a sua característica iônica, ele não é mais um cátion, não é mais um íon, agora ele pode formar uma ligação molecular com o outro hidrogênio. E aí ele forma o maravilhoso gás hidrogênio, que também é altamente explosivo e por isso a gente tem que enviar ele diretamente para a estratosfera, em vez de simplesmente deixar ele acumular na nossa casa. Por isso eu vou deixar a reação completamente aberta ao ar livre. E aí vem a parte interessante. No ânodo sobrou o ânion hidroxila e no cátodo o cátion sódio mais. Esses vão se unir e formar uma associação iônica conhecida como soda cáustica comercialmente ou quimicamente como hidróxido de sódio. Esse será o resultado da nossa reação se tudo der certo, se tudo correr como planejado. Normalmente a eficiência da produção é mais ou menos na casa dos 50% a 60%, então vai sobrar um pouquinho de cloreto de sódio no final, quando acabar toda a eletricidade, quando não estiver mais borbulhando, vai sobrar um pouquinho de sal, então a gente vai ter no final uma solução extremamente básica, com muita soda cáustica, mas ainda com um pouco de sal. Mas ainda assim, cara, é muito hidróxido de sódio, e essa é uma base muito forte, então eu tenho que manter um recipiente resistente a bases fortes, a álcalis fortes. Um desses recipientes é a própria caixa de água sanitária, porque tem um tipo de plástico bem resistente a bases fortes lá. Então eu vou utilizar uma embalagem usada de água sanitária para guardar o hidróxido de sódio que acabar nessa reação. Estamos chegando na hora de fazê-la de fato. Chegou a hora de fazer essa reação na prática. O ambiente que eu estou aqui é aberto, então todos os gases de cloro e hidrogênio vão acabar na atmosfera. Tem um pequeno teto, mas se eu achar que vai chover, se o clima aparecer muito mais chuvoso, conforme for anoitecendo, aí eu vou colocar em um lugar com teto mais aberto. Então chegou a grande hora de colocar a bateria na conexão clipe e ver se vai começar a formar de fato as bolhas de cloro e hidrogênio gasoso. Se formarem as bolhas aqui nos grafites, vai ser um sinal de que a parte elétrica da reação está funcionando corretamente. Então, eu vou começar a fazer isso. Estou me tremendo um pouco, mas pode ser que dê certo. Começou aí, ó. Já começou, eu nem botei direito. Botei aí. Se um grafite encostar no outro... Ave Maria, tá muito rápido isso, meu Deus. Foi mais rápido que eu esperava. Eu pensei que ia ter bolhas menores. Isso pode dar até perigoso a quantidade de cloro que tá fazendo. Eu falei que só ia checar amanhã, mas é porque aconteceu algo absurdo demais. Olha isso. Eu tenho uma notícia não muito agradável. Eu fiz o teste da fonte e a bateria acabou. Sim,
Em 20 minutos a bateria acabou. Eu não estava prevendo isso. E eu não vou nem a pau colocar isso conectado na tomada. Então a nossa única maneira de prosseguir é guardar esse pote em um lugar bem seguro e limpo. Colocar a bateria para carregar. E torcer para que tudo dê certo da próxima vez que eu colocar a bateria. Então eu vou fazer isso e depois ir dormir. Provavelmente eu não vou dormir ansioso com os resultados disso. Eu vou ter que carregar a bateria várias vezes agora, durante essa reação, até que não borbulhe mais. Eu acho que eu nunca vi uma bateria ser drenada tão rapidamente. Se você reclama do seu Samsung, é porque você não vê essa bateria aqui. Cara, foi muito rápido. Hoje está um belo dia para conectar a bateria na reação. E foi isso que eu fiz. Começou a drenar a bateria rapidamente e também borbulhar loucamente, assim como ontem. Mas dessa vez havia uma coisa diferente. Eu não usei minha máscara. Logo eu senti um cheiro forte, amargo e químico. Aquele cheiro químico forte do cloro. Cheiro de piscina mesmo. E eu fiquei muito assustado, porque aquilo me deixou um pouco tonto. Eu fui correndo pegar a máscara. Nesse meio tempo, o meu gato, que é extremamente curioso, ele não pode ver uma pessoa acordando pela primeira vez no dia, que ele vai atrás da pessoa para ver o que ela está fazendo. Ele fica extremamente animado. E ele foi atrás de mim ver minha experiência. Na hora que eu cheguei, ele estava um pouco distante, mas conforme ele foi se aproximando, ele espirrou. E aí eu tirei ele na hora, porque o sistema respiratório deles é um pouco mais sensível. Mas eu acho que foi só o odor do cloro que fez ele tossir mesmo. Isso me impressionou também. Você conseguir fazer quantidades de cloro suficientes para inalar e sentir o cheiro a partir do sal. Só porque o sal tem íons de cloro na água e você vai lá e oxida esses íons, transforma em gás cloro. Isso é muito fascinante. Você consegue transformar uma substância em outra usando energia elétrica. Isso foi muito doido. E aí eu só continuei a observar esse processo da formação do cloro. Eu fiquei olhando para o eletrodo que forma o cloro, o ânodo, por um tempo. E aí tá a gravação do meu celular. Daqui a pouco a bateria acabou completamente. E aí eu tive que colocar na fonte para carregar. Mas eu vi uma coisa, ainda tinha carga restante quando eu coloquei na fonte, o que pode indicar que a reação já está finalizando. De qualquer forma, eu vou deixar ela carregar 100%. Quando ela estiver carregada, eu faço o próximo ciclo, vamos dizer assim. Eu faço a próxima reacionada. Enfim, eu dou a rebobinada na reação até acabar a bateria de novo. Quando ela estiver em carga 100% e não estiver mais borbulhando, eu posso garantir que a reação foi finalizada. Depois de alguns ciclos, chegou um momento em que a reação não estava mais borbulhando e a bateria estava no máximo. Eu cogitei ter quebrado a bateria em uma queda que eu levei com ela na mão, mas você vai ver o que aconteceu e não são boas notícias. Pronto, a bateria está aqui conectada, os cabos estão corretamente conectados no arame, está tudo como antes, mas dessa vez não acontece nada. Não sai nenhuma bolha. E eu pensei, pronto, quebrei a bateria internamente. De alguma forma eu quebrei e não vai mais funcionar. Mas então eu peguei essa bateria e coloquei na fonte. Olha o que acontece. A fonte indica que a bateria está cheia de carga. Então ela está funcionando. Se a fonte consegue reconhecer o sistema da bateria, ele não quebrou. Eu pensei, pode ser um problema na afiação, porque eu acabei de ver um vídeo de um cara fazendo ácido sulfúrico e os fios que ele usou eram muito fracos para aguentar a corrente elétrica da eletrólise. Eles acabaram derretendo e falhando. Como veio várias unidades desses fiozinhos, eu trouxe um para trocar. Então eu vou fazer isso aí. Vou trocar o antigo pelo novo e eu volto quando estiver pronto. Caso isso não resulte na continuação da reação, então eu acho que nada vai resultar. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. Mas não faz muito sentido, porque na última eletrólise estava bem forte e agora não mais. É isso, eu coloquei o novo fio e nada aconteceu. E os grafites se encostaram, que não é bom. Deixa eu ajeitar isso, calma. Então eu vou assumir que está tudo pronto e eu já posso retirar meu circuito. E de fato olhar o resultado de todo o meu trabalho e ver se tem soda cáustica aqui ou se tem apenas uma solução de água e água sanitária. O que é bem provável, porque eu estou sentindo um forte cheiro de água sanitária aqui.
E eu percebi também que havia muitas sujeiras de grafite no fundo do pote. Então, para matar 2 coelhos numa cajadada só, verificar se essa solução de fato é básica e também limpar essas sujeiras de grafite, eu resolvi colocar um papel absorvente em cima de um recipiente plástico e despejar toda a minha solução lá. Eu já estava tão nervoso nessa hora que eu esqueci completamente de que o papel poderia simplesmente ser derrubado, e eu esqueci de colocar uma fita isolante para prendê-lo. Mas de qualquer forma, esse foi o resultado do teste. Ah, mano, fala sério. O próximo minuto foi só eu resmungando todas as minhas escolhas de vida e decisões passadas e como eu perdi tempo e energia investidos nesse projeto. Meu Deus, cara, eu não consigo fazer nada. Ok, não tem nenhuma esperança que isso seja corrosivo, não fez nada no papel, então eu vou só despejar ele inteiramente aqui, tentando não levar as sujeiras sólidas junto. Estou contemplando essa solução de água sanitária. Eu acho que se eu colocar meu dedo aqui, nada acontece. Calma. Nada acontece, cara. É como água sanitária. Não tem nada demais. Ah, que droga. Eu coloquei um aviso não toque, mas eu tô tocando agora. Mas eu não vou colocar muito meu dedo aqui, porque mesmo sendo água sanitária, ela é meio carcinogênica a longo prazo, se eu não me engano. E meu dedo agora tá com cheiro de cloro. Ok, é o cheiro da decepção. Eu vou tentar entender o que aconteceu. Agora está na hora de entender por que nossa experiência deu errado e apenas resultou em água sanitária e não na soda cáustica planejada. Depois de ler um pouco mais na internet sobre as reações químicas possíveis dentro do sistema químico que construímos, eu percebi uma reação entre o gás cloro e água que eu não estava esperando antes. Em última instância, essa reação resultou na neutralização de toda a base que a gente fez na experiência. Minha mente extremamente burra simplesmente assumiu que essa reação só poderia acontecer em condições extremas de temperatura e pressão, sem nem pesquisar para saber se isso era verdade. Eu pensei que isso só acontecia em indústrias e não nas CNTPs, mas depois da experiência prática e da falha que a gente conseguiu obter, eu sei que essa reação acontece nas CNTPs, e acontece muito, porque não sobrou nenhuma soda cáustica no final. Eu vou usar esse modelo que fiz rapidamente no PowerPoint para reexplicar todas as reações que ocorreram e também para a gente pensar em uma solução para que da próxima tentativa a gente consiga de fato soda cáustica. E vai ter outra tentativa, porque eu não estou disposto a desistir. Mesmo que a gente não tenha gerado soda cáustica da última vez, eu fiz uma boa água sanitária. Eu até usei para lavar meu banheiro e até agora está cheirando a cloro. Mas mesmo assim eu não deveria ter colocado o dedo naquela água, porque mesmo não sendo soda cáustica, essa substância continua sendo muito irritante para a pele e pode acumular no organismo como agente carcinogênico. Mas agora é hora da teoria. Vamos entender por que deu errado e como a gente pode fazer para dar certo. Começando do começo, nós sabemos que a água se ioniza em hidrogênio cátion e hidroxila ânion. O sal também se ioniza em sódio cátion e cloreto. Como de costume, os cátions vão para o cátodo e os ânions vão para o ânodo. O hidrogênio ganha elétrons e vira um gás, que vai-se embora na mesma hora porque ele não tem com quem reagir nesse sistema. Já o gás cloro, formado pelos ânions cloretos, infelizmente tem com quem reagir, a água, formando ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Você já deve ter entendido o problema aqui. Queremos uma reação muito básica, mas a gente obteve 2 ácidos, incluindo o ácido forte, o clorídrico. Enquanto isso, a soda cáustica é formada, tudo isso no mesmo recipiente. Bases e ácidos simplesmente não podem existir no mesmo sistema, e eles sempre se neutralizam. Nesse caso, os 2 ácidos foram neutralizados pela soda cáustica. O ácido clorídrico forma o cloreto de sódio e o ácido hipocloroso forma o hipoclorito de sódio. O cloreto de sódio que formou se ionizou e retomou o processo da reação do zero. Já o problema está naquele hipoclorito de sódio. Aquele salzinho desgraçado se ioniza, formando o ânion hipoclorito, que não tem nada para fazer nessa reação e fica lá inerte. Então, enquanto toda a soda cáustica é neutralizada pelos ácidos, os ácidos também são neutralizados e o cloreto de sódio retoma toda a reação, o hipoclorito de sódio vai ficar inerte lá na nossa reação. Eu pensei em todas as possibilidades que aquele ânion hipoclorito poderia fazer, mas a única seria o peróxido de cloro, que é uma substância completamente obscura, mal tem informação na internet, ela só é formada com a reação entre gás cloro e ozônio, em condições bem específicas de raios ultravioleta. Então, no fim de tudo, qualquer cristal de soda foi completamente aniquilado pelos ácidos, deixando para trás apenas uma solução de hipoclorito de sódio e água, que pode ser usada como água sanitária se diluída.
Eu muito pesquisei como resolver esse problema, mas nunca vi um assunto tão mal informado pela internet na minha vida igual os tutoriais de eletrólise caseira. De um lado, alguns químicos mandam você fazer num recipiente só, por isso eu fiz desse jeito, eu não tinha dado ouvidos aos que contrariaram esses químicos. E do outro, há químicos indicando uma tal membrana de íons, para evitar que os ácidos formados pelo cloro acabem com sua produção de soda cáustica. Esses falam que você tem que realizar a reação um eletrodo em cada recipiente e conectar os recipientes por meio dessa membrana de íons, deixando apenas os íons atraídos pela força eletrostática passarem por essa membrana, e não os íons que estão simplesmente vagando lá pela turbulência. Eu demorei muito para entender como funciona essa tal membrana, mas eventualmente eu compreendi depois de ver alguns professores de química explicando e também um maravilhoso artigo de um químico amador tentando fazer hidróxido de potássio. Cara, o maluco falou tantas verdades que parecia um rio cristalino no deserto de informação que estava a internet para mim naquele dia. Basicamente, a membrana de íons é o meio pelo qual os íons passam quando estão sendo atraídos por força eletrostática, proveniente dos eletrodos. Como eu falei, enquanto eles estão vagando livremente na reação, eles não podem passar pela membrana, apenas se eles forem atraídos pelos eletrodos. Isso, em teoria, vai evitar o terrível encontro entre a soda cáustica formada no recipiente do cátodo e os ácidos formados no recipiente do anodo. Na indústria eletroquímica, essa membrana é feita de um polímero de marca chamado Nafion, mas isso seria muito difícil de encontrar na minha cidadezinha, e como eu não quero gastar mais dinheiro, porque eu ainda tenho que bancar o Game Pass, eu fui pesquisar na internet por materiais alternativos que têm essa mesma funcionalidade. E eu achei alguns vídeos envolvendo alguns materiais, desde gelatina até algodão. E o que todos eles têm em comum é que eles são polímeros orgânicos, geralmente biologicamente derivados da celulose. Dentre todas as opções, a que parecia funcionar melhor e a única disponível na minha casa era o algodão. Mas todos os vídeos que utilizavam algodão para fazer a membrana não mostravam o resultado, então eu não sabia se realmente funcionou ou não. Então você me imagina encurralado, tendo uma opção: comprar um polímero extremamente caro para fazer essa experiência, ou tentar gastar energia e tempo para fazer com algodão e dar errado no final. Até que eu encontrei uma luz no fim do túnel, que foi esse artigo de um químico amador que estava destinado a descobrir se funcionava com algodão. Isso foi uma mina de ouro para mim, isso foi incrível eu ter encontrado. Isso me motivou a fazer desse jeito, eu vou fazer do jeito desse cara, porque ainda que não tenha resultado na alta concentração de soda cáustica, os experimentos dele atingiram o resultado almejado. E agora eu sei que isso é uma coisa bem rara na química amadora. Deixando os arrependimentos de lado, agora é hora de tentar uma solução nova e promissora. E agora, citando do artigo do cara, ou da menina, porque não fala o nome em nenhum momento, abre aspas, resumo. Uma longa missão foi finalmente completada para mim. Só queria saber se o algodão pode ou não ser usado como uma membrana de troca iônica para os químicos amadores. Resultado. A solução de hidróxido de sódio foi pesada e a massa para cada 100 ml da solução foi 104 gramas, o que resulta em 4% de hidróxido de sódio. Fecha aspas. Eu sei que 4% é terrivelmente miserável, sim, pois eu esperava lá no comecinho 50 a 60%. Mas 4%, galera, ainda é melhor do que zero. Acho que apesar de tudo, esse é o caminho certo, e o único além do Nafion que ainda apresenta esperança de sucesso. Então vamos lá, porque 4 é melhor do que zero. Realmente a gente não tem muitas escolhas, e eu quero fazer soda cáustica na minha vida ao menos uma vez. Agora isso virou questão de honra. Apesar de exigir bastante delicadeza e atenção para fazer a manufatura, eu acho um processo relaxante preparar todo o aparato químico em casa. Eu não consegui fazer os buracos perfeitamente redondos, então eu tive que retirar várias tiras de fita isolante para poder cobrir os buracos que ficaram nos cortes. Isso é um processo bem monótono, mas é engraçado o quanto a fita isolante ajudou tanto nesse processo. Além de ser um material bonito, ele é muito resistente, muito eficiente para você dar estrutura às coisas que você junta com a fita. Além disso, é um material à prova d'água e resistente à corrente elétrica, obviamente, porque a fita isolante já tem esse objetivo de resistir à corrente elétrica para você fazer afiações. Ela é muito útil mesmo para fazer as afiações, mas não na parte da resistência. Nesse caso eu usei para juntar os fios mesmo, conectar o arame e o grafite, que é um processo bem chato. Se eu não tivesse fita isolante eu não conseguiria fazer nada disso. Esses foram os meus segundos de timelapse falando bem da fita isolante. Realmente é um material incrível. E aqui sou eu colocando as afiações necessárias para o processo funcionar.
Ficou bem bonitinho até. Pronto, eu terminei a construção do aparato e agora a gente tem que fazer 2 pequenos testes. O primeiro é se a água vai acabar rompendo essas conexões que eu fiz de fita isolante entre a membrana e o recipiente. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque eu protegi muito bem, eu coloquei várias camadas, é muito raro da água conseguir passar e ocorrer algum vazamento. Mas se ocorrer, eu ajeito o mais rápido possível. E o outro teste, a coisa que eu mais estou preocupado, é se a bateria vai de fato reconhecer que esse aqui é um circuito fechado e a eletrólise vai funcionar, mesmo com essa membrana separando os eletrodos. Mas eu acho que isso vai funcionar, só vai demorar um tempo até que toda a membrana acabe ficando encharcada e a bateria reconheça isso como um circuito fechado de fato. Aqui no ânodo temos precisamente 180 gramas de cloreto de sódio, de sal de cozinha, e aqui bicarbonato de sódio, eu coloquei meia colher de chá. Então vamos começar porque não temos nada a fazer agora, apenas testar. É a grande hora, vamos ver se isso vai aguentar. Aqui tem 500 ml de água, obviamente, para fazer uma solução saturada de água e sal com os cloretos de sódio que tem aqui. Enfim, vamos lá. Eu vou colocar aos poucos, se houver algum vazamento, eu paro na hora e vou ajeitar. Um pequeno problema, 500 ml de água não foi o suficiente para submergir esse túnel, então o nível de água não está chegando no túnel da eletrólise. Mas isso pode ser resolvido adicionando um pouquinho mais de água. Por sorte, ainda tem um pouco de sal que não foi dissolvido, não sei porquê. Mas eu vou adicionar um pouquinho mais de água e cobrir uma pequena parte da membrana ali, da área da membrana de algodão. Isso é até bom, porque quanto menos da membrana estiver sendo encharcada, menos a chance de uma corrente de água acabar passando para o outro lado. Então, a gente só ganha com isso. Eu vou adicionar aproximadamente 100 ml de água agora. Quando eu coloquei água no recipiente do cátodo, começou a acontecer alguns vazamentos nas frestas da estrutura que eu fiz de fita, principalmente nas dobras dos recipientes. E daí eu fiquei desesperado e comecei a tentar desesperadamente acabar com os vazamentos. Eu consegui reduzir eles a um nível que não se tornou um problema tão preocupante como vocês vão ver aí. Eu consegui minimizar, mas eu não consegui resolver a drenagem de água. Foi desesperador ver toda essa água sendo perdida, mas parando para pensar, eu só preciso de que os níveis de água atravessem a área da membrana de algodão enquanto eu estiver fazendo eletrólise. Enquanto eu estiver fazendo eletrólise, eu adiciono um pouco mais de água para que o nível de água encontre a membrana de algodão e faça a troca iônica. Enquanto eu não estiver fazendo, eu deixo fora da troca iônica, que é exatamente isso que eu quero. Eu não quero que os ácidos se misturem fora da troca iônica. Isso vai fazer a eletrólise um processo bastante importante que exige mais atenção, porque eu tenho que estar toda hora vendo se o nível de água está de fato nos algodões e quando acabar eu posso deixar que ele vaze. Obviamente eu vou colocar um pano embaixo e não deixar vazar na minha cama como está acontecendo agora. Mas agora é hora de botar essa bateria e ver se o circuito vai funcionar. Ai, que alívio, ok. Temos gás hidrogênio e carbônico sendo formado ali, eu suponho, no cátodo. Enquanto no ânodo não está aquela bagaceira de cloro, mas está subindo um cheirinho de cloro e algumas bolhas estão sendo formadas. Ao menos está saindo gás dessa desgraça. Eu só queria isso, bolinhas. Só bolinhas. A esse ponto aqui eu já desisti de controlar o vazamento, porque deve ser simplesmente um problema do design. Não tem como não vazar usando esse tipo de fita. Mas de qualquer forma, como eu falei, eu não preciso que não vaze. Na verdade vai ser até bom para nós, porque enquanto não estiver acontecendo eletrólise, não vai haver troca de fluidos entre os dois recipientes. Já que essa membrana não é perfeita, talvez isso até aumente a colheita de soda cáustica, apesar das gotinhas perdidas no vazamento, mas são bem poucas. De qualquer forma, agora eu pude prestar um pouco mais de atenção nos eletrodos. O cátodo está violentamente reagindo ali. E o anodo, dessa vez, está reagindo, mas não tanto. Dá pra ver que está reagindo, mas não é muito. Eu verifiquei várias vezes se eu não tinha confundido os eletrodos, mas eu vi aqui mais cátodo, menos anodo. Mas tem outro teste que confirma mais ainda que eu não fiz errado. É cheirar, simplesmente cheirar o gás que está saindo. Eu cheirei esse aqui e tem um forte cheiro de cloro, enquanto esse aqui não tem cheiro de nada. Então muito provavelmente é o hidrogênio, lindo hidrogênio ali. Eu não deveria estar gerando cloro e hidrogênio no meu quarto, então daqui a pouco eu vou colocar isso aqui no quintal. Mas eu vou esperar de qualquer forma esse ciclo aqui terminar, porque nem tá saindo tanta bolha assim. Eu vou esperar terminar, quando terminar eu levo tudo pro quintal, coloco um pano embaixo para que esse vazamento não acabe dissolvendo a madeira do armário onde eu vou deixar essa experiência. E é isso. Daqui a 6 horas, quando a bateria estiver carregada, eu faço o próximo ciclo, como sempre, né? Dessa vez, talvez tenhamos alguns cristalzinhos de soda cáustica sendo gerados aqui,
completamente dissolvidos. Talvez. Eu ficaria muito feliz se isso fosse verdade. Não tem gosto de nada essa aqui. Já essa aqui tem gosto de sal. Interessante. Até porque eu coloquei sal. Tem gosto de água sanitária também. E essa foi minha lição final para eu aprender a nunca encostar e muito menos tentar sentir o gosto de produtos químicos que eu não tenho certeza de sua composição. Química não é para pessoas impulsivas. Mas eu me acalmei quando eu vi que os vazamentos estavam sendo reduzidos pelo desespero que eu estava colocando fitas nos lugares dos vazamentos mais críticos. Os vazamentos acabaram sendo reduzidos e eu acabei conseguindo controlar eles. E eles pararam completamente enquanto a água estava ocupando 25% da área da membrana nos dois lados, mais ou menos 25%. Nesse momento eu me acalmei e disse, ok, 25% da membrana ainda está em contato com a água dos dois lados. A reação está acontecendo, está tudo bem. Nesse momento meu irmão entrou no quarto e disse que o quarto estava cheio de cloro. E aí eu saí do quarto e percebi que realmente meu quarto estava com muito cloro. E aí eu parei para pensar na minha segurança e tirar e colocar no quintal. Agora está no quintal. Daqui a pouco provavelmente essa bateria vai descarregar. Como a reação não está tão potente como das últimas vezes, pode ser que demore algumas dezenas de minutos aí a mais. Mas certamente, ainda que lentamente, a gente está gerando soda cáustica. Mesmo que não seja muito, eu tenho um otimismo que a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Porque na hora que eu senti o gosto, eu de fato senti que tinha água sanitária naquele recipiente, no recipiente do anodo. Então no do cátodo tem alguma coisa que não é cheiro de cloro, mas que tem um leve cheiro amargo químico. Aquilo ali eu imagino que seja um pouquinho de soda cáustica, só um pouquinho. Minha parte otimista ainda está com bastante esperança nessa experiência. Mas enfim, eu também fui beber metade de uma garrafa d'água, porque o gosto de água sanitária ainda está atormentando minha garganta um pouquinho. Tirei os lençóis e as fronhas da minha cama, que estavam melados de água sanitária, e levei a experiência lá para baixo até que a bateria descarregue completamente. Quando ela descarregar, eu vou guardar na despensa. E quando ela carregar de novo, eu coloco lá e vou fazendo isso. E atualizo vocês se alguma coisa minimamente impressionante acontecer. Eu estou sentindo lá no fundo do coração que vai acontecer alguma coisa impressionante ainda. Bom, hoje é quinta-feira e eu vou atualizar vocês das coisas promissoras que aconteceram na nossa experiência. Nesse exato momento a bateria está sendo conectada há umas 2h30. E as reacionadas estão durando muito mais tempo. E estão muito mais vagarosas e arrastadas. Então a bateria não está loucamente reagindo. Mas quando eu coloco ela aqui, ela dura muito. De forma que eu consigo colocar em um lugar fechado e seguro enquanto a reação acontece. Outra coisa, os cristais que eu já tinha mostrado estão ocupando mais espaço agora que secou um pouco mais da água que estava vazada. E tem nessa parte do recipiente do anodo, essa camada de cristais, eu acredito ser uma mistura de cloreto de sódio e hipoclorito de sódio. Porque isso aqui não parece sal de cozinha puro. Parece que realmente tem uns restos. Não vou encostar. Só tô mostrando. Parece até que tem uns restos de algum sal diferente. Um sal mais grosso e mais escamoso. Logicamente, seria hipoclorito de sódio e cloreto de sódio. Também tem um pouco desses sais na membrana. Enquanto aqui no recipiente da soda cáustica, em teoria, não tem nada de sais. Mas, olha só isso. O lugar onde o líquido estava vazando, por dentro desse papel, escureceu. Isso é uma coisa que acontece quando materiais corrosivos reagem com moléculas de celulose. Formam compostos um pouco mais escuros que o papel, como esse aqui. Isso pode ser um indicativo que nossa solução está alcalina, o que é muito bom. Dos dois lados o algodão está sofrendo bastante. A membrana ainda está firme e forte, mas ele está sofrendo. No recipiente do anodo da água sanitária, eu não sei se dá para ver porque está bem turvo. Mas eu estou vendo aqui na vida real que o algodão se dissolveu em pequenas partículas. Já aqui na área da soda cáustica, no cátodo, olha isso. É até um pouco nojento, mas ele está se dissolvendo de uma forma escamosa. Ou seja, dos dois lados o algodão está reagindo com as substâncias de formas diferentes fisicamente. O que pode indicar uma diferença química nessas duas soluções. Isso é muito bom. Muito bom. Também o cheiro daqui, eu não estou cheirando mais de perto, mas quando eu cheguei aqui, eu não estou sentindo mais só aquele cheiro de cloro vindo da água sanitária. Há um cheiro diferente aqui, um cheiro de sódio metálico, um cheiro metálico mesmo. E alcalino, vindo daqui, desse cátodo. Ou seja, tudo isso são bons sinais de que a gente está fazendo uma boa quantidade de soda cáustica ali, eu imagino. E aí naquele mesmo dia, na noite de quinta-feira, a reação parou de borbulhar enquanto a bateria ainda tinha uma carga muito alta. Então eu resolvi retirar todo o aparato e colocar na mesa para começar a filtrar o líquido que tinha no cátodo. E eu usei uma seringa para isso, porque ainda tem muitos restos de algodão no fundo,
e eu fui tirando vez por vez, 10 ml por vez e colocando no Erlenmeyer. Isso levou alguns minutos e eu já estava me tremendo porque o próximo passo ia ser bem tenso. A gente precisava de uma vez por todas ver o que tinha naquela solução, utilizando a evaporação como processo de separação. A gente vai evaporar todas as moléculas de água que estão separando os íons da soda cáustica, ou qualquer que seja o composto ali naquela solução. A gente vai jogar essas moléculas para a atmosfera e cristalizar os restos de soda cáustica que há ali naquela solução. Para isso eu vou precisar de muito calor, então eu utilizei o meu fogão. Mas esse nem foi o maior problema, como vocês vão ver, porque eu utilizei o Erlenmeyer em si, em cima do bocal do fogão. Isso começou bem. Coloquei no fogo baixo, começou a esquentar por causa das correntes da convecção. Os pedaços de algodão que estavam no fundo começaram a ir para cima e foi relaxante assistir eles indo para cima, resfriando e descendo. E aí ficou nessa tranquilidade por um tempo, mas minutos. E aí eu pensei, cara, meu Erlenmeyer vai derreter. É melhor acelerar o processo. E aí eu aumentei o fogo e isso aconteceu. Is not meth. Isso aí me deixou tão tenso, eu fiquei me tremendo, eu pensei que a casa ia explodir e pegar fogo. Mas eu me acalmei, a única coisa que tinha acontecido realmente é que tinha extravasado água e tampado os bocais do fogão e causado um aumento das chamas. Só isso mesmo. Aí eu limpei o fogão e continuei tentando. Pronto, agora eu tirei daquele recipiente pequeno, coloquei numa panela inox que não há risco de cair no bocal do gás. A única maneira da gente saber se tem soda cáustica aqui mesmo é ver se gerou mais de uma colher de chá de substâncias sólidas no final da evaporação. Se gerou só uma colher de chá, só uma colherzinha, quer dizer que foi o bicarbonato de sódio que a gente colocou no começo. Caso tenha mais, já é um bom sinal, porque é indicativo de que formou alguma coisa no catodo. A gente só vai ver formando quando a água de fato deixar a superfície da panela e liberar um espaço vazio aí. Porque como a água está muito quente, quase 100 graus, o índice de solubilidade da água quente é muito maior que a água fria. Então a gente não vai ver nenhum cristal se formando até que a água completamente deixe a superfície da panela. Olha, dissolveu tudo, a maior parte era tão pequena que eu não consegui raspar da panela, mas a parte que estava nessa região meio amarelada saiu como blocos. Então, por mais que aqui tenha sujeira de celulose, cara, isso é celulose pura pra você. Um negócio completamente branco, cristalizado. Isso com certeza tem, em grande porcentagem, os sais que a gente estava trabalhando, senão a soda cáustica. Só tem uma maneira de saber o quanto de sal que tem nisso aqui. É jogando um pouco de água e vendo se dissolve. Eu vou fazer isso agora mesmo. Esse é o cristal, vamos testar se isso aqui de fato é um sal. Ou uma base, quem sabe. Isso realmente parece hidróxido de cal. O que pode ser um bom sinal, porque hidróxido de sódio é um hidróxido também, afinal de contas, vamos ver. Até que a maior parte está dissolvendo, parece que tem apenas algumas fibras de celulose que estavam mantendo tudo junto, ó, como você pode ver. Quer dizer, reduziu a massa visível, né? Pelo menos. Talvez isso seja o que a gente quer realmente. Ok, a gente tem a nossa solução misteriosa aqui, que deu 1 semana e meia para fazer e muitos fracassos, muitas tentativas falhas, muitas decepções, muitas explosões, mas... E tem água para usar de controle. Eu espero que os dois não tenham o mesmo efeito nesse papel higiênico que eu coloquei aqui, que não serve para nada. Não tem isopor, não tem o teste de pH. A única maneira da gente testar se isso aqui é cáustico é jogando em algo sensível. Então vamos ver, né?
Só tem uma maneira de saber, afinal de contas. 4 ml de água preparados para ser jogados. Vou jogar nessa parte aqui para não misturar com outro teste. Ok, como você vê, não acontece nada. Mas é bom que tenha essa parte encharcada em água para a gente comparar com a soda cáustica. A soda cáustica é em teoria, né? Vamos ver se na prática é mesmo. Só avisando que se não der certo, se não corroer o papel higiênico, eu já estou satisfeito com os resultados, porque estava muito bonito aqueles cristais, vamos combinar. Mesmo que não seja soda cáustica pura, aquilo estava muito lindo. E todo o processo foi divertido, vai. Mas é hora de testar e chega de enrolação. Opa! Opa! Parece que eu consegui! Eu não vou esconder a realidade de vocês. Eu tinha ficado feliz no começo, mas eu descobri que aquelas manchas já estavam no recipiente, embaixo do papel. Mas é a vida, né? Oi, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Foi 2 semanas de trabalho prático e 1 mês planejando e pesquisando sobre como não morrer nesse processo. Eu obviamente cometi muitos erros, então se algum químico experiente tiver alguma ideia do que eu fiz no final, vocês podem falar nos comentários, também podem criticar qualquer parte que vocês quiserem do processo. Pode criticar assim, pode meter o pau no meu processo. Porque eu quero tentar fazer um dia, quando eu tiver muito mais capacidade nessa área, eu vou tentar fazer soda cáustica muito mais eficientemente. Mas de qualquer forma, foi muito divertido todo o processo. Foi um grande projeto que eu fiz na minha vida, eu estou muito feliz que eu ao menos consegui concluir ele. Não foi o maior, porque o maior foi uma farm de pillager que eu fiz no Minecraft há uns 2 anos. Mas enfim. Tudo acabou finalmente, agora eu tenho que editar muita coisa. Esse vídeo vai ser dedicado à minha mãe, meu irmão, meus amigos e minha professora de química, que esperaram pacientemente desde que eu tivesse ideia maluca até os resultados finais. E é isso. Nas próximas semanas vai sair um vídeo não sobre química, mas um cover que eu estou fazendo de As the World Caves In, do Matt Maltese. E fiquem bem. É isso.